Olá, queridos. Hoje nós gostaríamos de estar compartilhando com vocês acerca do momento que nós estamos vivendo hoje. Não estou falando de pandemia, nada dessas coisas, né? Eu estou falando do tempo e que a igreja está vivendo hoje, né? Nós sabemos que a igreja vai de geração em geração. Nós somos uma geração e depois tem outra geração que vem após as nossas vidas, e a gente sabe que a igreja precisa continuar, né? É necessário que o evangelho continue sendo pregado, né? E hoje a gente vai estar compartilhando com vocês e vai estar buscando, né, uma opinião de casais jovens, de famílias jovens, né? Assim, perguntar a eles, né, assim, saber do coração deles qual a visão que eles estão tendo hoje da igreja, do ministério, assim, da visão deles desse ide de Deus. É muito importante que quando a gente pensa nisso, a gente pensa de famílias ajudando famílias, pessoas ajudando pessoas. Nós entendemos que tem algumas coisas que não é com coisas que nós vamos ajudar, não é só com coisas materiais, mas com a nossa própria vida, com a nossa própria dedicação no reino de Deus. Em Ezequiel 22:30 diz assim: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra. Então, aqui está falando que o Senhor tem buscado pessoas que se coloquem em favor dessa terra. O que está nessa terra? É só por ser a terra? Não, por pessoas, por famílias que estão precisando do Senhor nesse momento. E o Senhor não para de procurar pessoas que se coloquem na brecha, que se coloquem na brecha para orar, para clamar, né, para trabalhar nessa obra. E nós sabemos que na igreja nós encontramos muitas pessoas, vários tipos de pessoas, né, pessoas interessadas na obra do Senhor, mas muitos só olham e ouvem, né? Às vezes estão na casa do Senhor, mas a sua motivação tem outro tipo de motivação. Às vezes por costume, porque já está acostumado, pelo senso de dever cumprido, né? Eu vou lá por isso, para fazer amigos também. Tem pessoas que procuram, tem outros que procuram pessoas, até procura a igreja para procurar alguém. Eu já ouvi isso, né? Aí vou procurar um parceiro, vou procurar, né, um companheiro e vai na igreja. Que bom, é um bom lugar para procurar, mas essa não deve ser a nossa motivação de irmos à casa do Senhor. Então, mas alguns cristãos, algumas pessoas se dispõem a pagar o preço, né? Alguns se dispõem a fazer alguma coisa na obra do Senhor e fazem o melhor que podem, se doam, né, e fazem da melhor maneira. Ajudam em diversos ministérios na igreja. Quantos ministérios hoje nós temos na igreja, né? Desde aqueles que tomam conta do carro lá fora, a portaria, né? Faz tempo que a gente não exerce esse trabalho, né? Mas a gente está ali nos grupos familiares, nas células de casais, nas células jovens, na escola com as crianças, né? São no louvor, na dança, né? No som. Ali são tantos ministérios, é tão tremenda a obra de Deus com as mulheres, com os homens, né? Então, só que isso a gente entende que esse trabalho, essas pessoas são a espinha dorsal da igreja. Sem eles, a igreja não existiria, né? A gente sabe que a gente precisa disso. Então, famílias precisam ajudar famílias. Eu lembro que agora há pouco tempo o irmão foi fazer uma mudança. E uma pessoa que estava nessa mudança ficou muito impactado, porque ele chegou naquela mudança e viu tanta gente para ajudar, que nunca viu uma mudança tão rápido. E o que ele viu nisso? Amor de Deus. Então foi uma célula inteira ajudar naquela mudança e rapidinho a mudança foi feita. O que nós entendemos isso é que Deus tem nos chamado para ser testemunhas dele aqui nessa terra. Tem dois itens. Primeiro, Deus opera em nós e depois ele usa as nossas vidas para abençoar outras pessoas, né? Então, para a gente ser frutífero, a palavra de Deus diz em Atos 2:42 que o Senhor é que acrescenta. Nós fazemos a obra de Deus e o Senhor acrescenta na igreja, no corpo de Cristo, as pessoas. Então, entendemos que com esse chamado, quando o Senhor nos chama, a gente perde o medo, a gente perde a vergonha de ser testemunhas de Cristo.
E a gente perde a preguiça, a gente perde todas as coisas que nos impedem de cumprir essa obra. Então Deus usa homens e mulheres escolhidos para proclamar as boas novas. A mensagem do Evangelho é muito simples, é doação. A mensagem do Evangelho é dedicação na obra de Deus. Deus não usa anjos para testemunhar, Ele usa as nossas vidas. Ele usa nós, assim, seres humanos, com tantas imperfeições, tantas diferenças, mas o Senhor nos usa. Então, a nossa frutificação, nós vamos frutificar nessa obra à medida que nós temos comunhão com o Senhor, à medida que nós andamos com Jesus, né? E aí, as últimas palavras, é que eu quero terminar aqui agora, que Jesus falou para os discípulos no Monte das Oliveiras, em Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas. Eu creio que o Senhor tem chamado, né? Como chamou as gerações que veio antes de nós, tem chamado a nossa, né? E tem chamado as próximas gerações para serem testemunhas e se colocarem nas brechas por famílias. Aí, diante desse chamado de Deus, desse propósito de Deus que nunca vai envelhecer, né? Que é algo atual, desde a criação do mundo, né? O propósito de Deus é encher a terra, né? De pessoas como Ele, né? Então, assim, quando se fala de evangelizar, levar as boas novas, levar a salvação à vida de outras pessoas, esse tema nunca vai ficar velho. Então, ele é atualíssimo e sempre vai continuar sendo atual em qualquer época da humanidade, né? Então, assim, diante dessa perspectiva, a gente fez a pergunta ao Rafael e a Sânia, né? Assim, qual é a visão de vocês desse chamado, segundo o coração de vocês, segundo o entendimento de vocês que são um casal jovem, estão vivendo todo esse contexto dessa atualidade aí, quer dizer, não é a nossa geração viveu um contexto e eles estão vivendo um outro contexto diferente. E a gente perguntou para eles assim, qual tem sido a visão de vocês com relação a isso, né? E então a gente vai ouvir o Rafael e a Sânia, né? Eles vão falar para a gente qual tem sido a visão deles com relação a esse chamado de Deus. Olá, queridos, a gente está aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus tem ministrado no nosso coração, né? A gente tem entendido que esses dias Deus quer despertar em nós, sabe, uma atitude de estar se levantando em prol da nossa geração, né, para estar fazendo diferença, né, para a gente ser a resposta de Deus para esse mundo, para nossa geração. A gente sabe que Deus é um Deus lindo, né, que na sua onisciência, né, Ele é todo poderoso, Ele podia simplesmente chegar aqui e fazer tudo sozinho, mas Ele faz questão de me envolver, de te envolver na obra dEle, né, para fazer o que Ele deseja fazer. Ele nos chama de cooperadores de sua obra, né. O Deus de todo o universo, Criador de todas as coisas, Ele faz questão que a gente participe da missão dEle, né. Então a gente tem entendido que para isso a gente precisa cada dia se permitir ser moldado, ser transformado por Ele, para a gente também conseguir transformar vidas, né? E a grande verdade, né, e isso acho que faz todo sentido, né, tem uma frase que a gente ouviu durante esse período, né, que fala a respeito, né, que a nossa geração é uma geração que tem quilômetros de conhecimento, né, mas centímetros de profundidade. O que isso quer dizer? A gente tem conhecimento, a gente está com uma gama de informação, né, enfim, né, palavras, ministrações, uma série de assuntos, né, a gente sabe um pouco de tudo, né, mas a grande verdade é que a gente tem centímetros de profundidade. Então eu creio que Deus tem nos chamado, né, para que realmente a gente possa, né, ter um entendimento, né, de que é necessário que a gente venha, né, estar se aprofundando, é necessário, né, que a nossa vida, né, tenha um significado, né, um pouco mais profundo, né, em relação, né, a todo esse cenário que a gente está vivendo, né, de fato, hoje o nosso tempo, né, é um tempo em que a gente tem muito mais pergunta do que resposta, e o que eu creio que Deus quer fazer é que a gente possa realmente estar buscando a presença dEle, e na presença dEle, né, a gente vai se sentir seguro. Né? Tem uma história que conta, né, a respeito, né, quando houve, né, o tsunami em 2008 na Tailândia, né, em que o mergulhador ele estava mergulhando durante tudo o que estava acontecendo, né, e aquela grande onda passou e ele sequer percebeu, né, que ocorreu um tsunami, ou seja, né, quando você realmente
né? Você está mergulhado, você está, né, imerso, né, naquilo que é a vontade de Deus, né? Pode vir a onda que for, né, que você sequer vai sentir que aquilo passou, né? Mas eu creio que assim, né, esse tempo é um tempo realmente, né, que Deus tem chamado a gente para viver algo novo, algo diferente. De que maneira que a gente faz isso, né? A gente tem observado que assim, né, não é na questão de você decorar as coisas, não é, né, na questão de você falar que sabe, né, a respeito de determinados assuntos, né, mas está na questão de você viver. Então, o que vai fazer a diferença, o que vai ressignificar, né, a história aí da nossa geração é justamente isso, é a gente poder viver de fato aquilo que está na Bíblia. Então, assim, eu creio que, né, que é até uma chave para as nossas vidas. Né? Não é a quantidade de versículos que você consegue decorar, mas é a quantidade que você vive. Então, que isso possa estar fazendo sentido para você, que isso possa estar trazendo um significado novo, né, e que você se sinta inspirado, né, a estar tomando a decisão, né, de viver, né, algo diferente durante esses dias. Então, assim, ouvindo Rafael e Sânia, a gente começa assim, a entender, né, qual é a mentalidade deles, o coração deles, e a gente vê que é o mesmo cerne, né? É assim, o desejo de servir, de contribuir com a obra de Deus. E nós chamamos outro casal também, né, que é o Ruth e a Camila, que tem vivido no mesmo contexto dessa atualidade. Eles, como jovens, né, também têm a visão deles, têm a opinião deles com relação a esse chamado de Deus e como que uma juventude, uma família jovem pode estar servindo a Deus nesse tempo, né? É tão diferente do que era a nossa geração. A gente queria, então, pedir que o Ruth e a Camila estivessem compartilhando com a gente qual a visão deles, o que Deus tem colocado no coração deles com relação a esse chamamento de Deus. Olá, eu sou o Hudson da Camila. Eu sou a Camila do Hudson. Nós somos casados há 15 anos, temos 2 princesas, a Ana Beatriz, que vai fazer 8 anos, e a Isabela, que tem 5 aninhos. E assim, a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa família, sobre a nossa rotina. Nesse tempo de tantos desafios, tantas preocupações, tantas ansiedades, né, que tem rondado as famílias, e com a nossa família não é diferente, né? E assim, a gente tem visto, né, esses desafios, né, de escola em casa, trabalho em casa. A gente tem visto assim a mão do Senhor sobre as nossas vidas. A gente tem percebido que quanto mais a gente faz para Deus, Deus ele tem feito por nós. E a gente observa, né, nos evangelhos, quando Jesus ele veio à Terra, e ele só chamou pessoas para ser seus discípulos, pessoas que estavam ocupadas, pessoas que tinham compromisso, que estavam trabalhando. Então, nós entendemos isso, né, o nosso tempo é escasso, mas nós temos visto, né, a boa mão do Senhor quando nós estamos ministrando no Turma de One, estamos ministrando na nossa célula e temos participado de reuniões, e a gente tem visto que o Senhor tem nos abençoado, porque como lá em 1 João 2,14b, João nos escreve, né? Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então nós somos uma geração forte, nós somos jovens fortes. Então Deus tem procurado hoje jovens que têm a disposição, que têm o compromisso de estar seguindo a Ele, porque a palavra nos garante que nós já vencemos o maligno, então não temos o que temer. Nós temos visto muitos jovens hoje muito preocupados com sua carreira, deixando o casamento para frente, deixando os filhos para frente, mas nós cremos que a preparação, né, da nossa carreira, da nossa vida, ela tem que andar em conjunto com a nossa família, porque a família ela nos dá força, né? Quando eu estou trabalhando, quando eu penso na minha esposa, eu penso nas minhas filhas, isso me dá ânimo para trabalhar, isso me dá força, me dá gás para trabalhar, e isso tem feito toda a diferença. E nós temos visto que as pessoas hoje, né, os jovens, principalmente os jovens, têm buscado mais as coisas desse mundo e têm se esquecido do que o plano principal, o projeto principal que Deus nos deu, né? O objetivo de vida é formar uma família, é fazer uma geração santa. Então, a partir de nós, os nossos filhos serão abençoados.
Então, nós queremos encorajar os jovens a estarem trabalhando para Deus, a estarem sendo ministrados por Ele, fazendo a obra dele. E Deus, Ele quer usar cada casal jovem, cada pessoa, né, que se dispor, né? Deus, Ele quer usar as nossas vidas para alcançar outras pessoas, né? E se a gente esperar ter tempo para fazer, a gente nunca vai fazer, né? A gente precisa ver o que é prioridade na nossa vida e colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele precisa ser a nossa primeira prioridade. E aí as outras coisas, elas vão fluir, né? As outras coisas, elas vão caminhar, né? E que você seja encorajado nesse momento a não olhar somente para os seus problemas, a não olhar somente para as suas ansiedades, as suas dificuldades. Deus, Ele não chamou ninguém que seja perfeito, nós não somos perfeitos. Mas é Ele quem aprimora as nossas vidas. É Ele quem transforma a nossa vida para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Como é bom ouvir um testemunho desses, de saber dessa realidade que esses casais jovens estão vivendo hoje, né, diante de toda a situação do mundo atual, né? Já falei, não com relação à pandemia, né, mas em relação à cultura, esses tempos modernos que a gente está vivendo. E assim, ver que a essência que está no coração deles é Cristo habitando neles, né? E assim, Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, né, que e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, assim, olha o que Paulo está falando aqui. Assim, do momento que Cristo está habitando em nós, isso vai fazer com que a gente conheça, né, toda essa plenitude de Deus no comprimento, na largura, na profundidade. E, assim, quando Rafael falou sobre que hoje em dia os jovens têm muito conhecimento, né, tem um grande conhecimento, mas a profundidade é muito rasa, é somente 1 centímetro. Então, Paulo está dizendo exatamente que o nosso conhecimento ele precisa ser tanto no comprimento, como na largura, como na profundidade. Então essa profundidade é que realmente vai fazer a gente entender todo o propósito de Deus, mergulhando nessas profundezas da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, mergulhando na intimidade de Deus, conhecendo o coração de Deus. Então é isso que vai fazer toda a diferença da nossa postura nesse tempo que a gente está vivendo. Conforme a Helena falou, né? Cada um serve a Deus de uma maneira, né, diferenciada uma da outra. Aqui a gente não está para dizer o que é o certo, o que é o errado. Simplesmente a gente está ressaltando as palavras do apóstolo Paulo, pelo que já foi dito por esses casais, né? Que não é só o conhecimento, mas é a profundidade dessa intimidade com o Senhor. Amém. E o que é lindo, né? É a gente ver casais que têm filhos pequenos, trabalham, têm o seu dia a dia, mas mesmo assim estão dizendo sim para o Senhor. Estão trabalhando na obra e não querem ser só mais um assistente, alguém que senta no culto e vai receber, mas casais que recebem e se doam. Isso é uma bênção de Deus. E nós queremos falar para vocês que na próxima quinta, no próximo culto da família, nós vamos ter conosco os pastores Fred e Fernanda. Alguns lembram deles, estão com muita saudade, e outros acho que nem conhecem. Então vai ser uma oportunidade muito legal. Eles já confirmaram, vão estar com a gente e vai ser um tempo especial. Que Deus abençoe você, tua casa, e que a tua família seja família que abençoa outras famílias.